Crazy People, aqui é o Big Boy na Mundial com show musical. Newton Duarte foi um apresentador de rádio, um programador musical, um animador. Ele era um jovem que gostava de música e que no final dos anos 60 pôs para tocar na Rádio Carioca o que havia de melhor em música jovem, no rock, no soul e no funk. E foi um sucesso imediato. Ele, que era professor de geografia aqui do Colégio de Aplicação da UFRJ, teve que abandonar o magistério e se dedicar à carreira de DJ. Quando ele morreu 10 anos depois, por causa de um ataque cardíaco causado pela asma e pelo excesso de trabalho, ele já tinha revolucionado a linguagem do rádio brasileiro. Big Boy Rides Again, aqui no De Lá Pra Cá. Newton Duarte, Big Boy, foi o ícone de toda uma geração de disc jockeys da música negra aqui no Brasil. Big Boy foi um profissional multimídia, eclético, genial, carismático e uma pessoa doce, meiga, bem-humorada. Foi uma pessoa muito especial. Na verdade, eu defino o Big Boy como um professor. O Newton, lá atrás, ele deixou de lecionar geografia. Mas quando virou Big Boy, ele passou a lecionar o rádio pra gente, né? Alguém que teve a ousadia de sair da mesmice do rádio musical brasileiro. Alguém que teve a ousadia de dizer: uma nova linguagem é possível. Newton Alvarenga Duarte, o Big Boy, nasceu no dia 1º de junho de 1943. Carioca do Flamengo e torcedor do time de futebol homônimo, era filho de Dona Eulália e Sr. Alair. Gerson King Combo, ícone da música black brasileira, do Black Soul Music. King, quem era Big Boy? Opa! Big Boy para mim foi um monstro da difusão da black music, da música negra americana aqui no Brasil. Inclusive ele lançou vários artistas aqui no Brasil, como o James Brown, a Supremes, essa turma toda de internacionais foi o nosso jovem Newton que lançou aqui. Hot pants, hey, hot pants, hot pants, smoking hot pants. Lúcia Duarte é Relações Públicas, foi casada com Big Boy e é quem criou a página do Facebook do Big Boy Rides Again. Lúcia, qual é a importância do Big Boy? Bom, eu acho que, para começo de conversa, a gente não pode falar no rádio no Brasil sem falar antes de Big Boy, depois de Big Boy. Ele, de fato, revolucionou a linguagem do rádio. Ele era um arauto das novidades do mundo da música e fazia essa ponte, esse elo de ligação entre o que acontecia no mundo, em termos da música pop, da música popular da época, inclusive a brasileira, com esse público. O rádio, naquela época, era o principal meio de contato com o cenário musical. E o garoto Newton sintonizava a Rádio Marink Veiga para ouvir programas como Hoje é Dia de Rock, Hora da Broadway e Your Make Believe Ballroom, programas que marcaram essa geração pré-64. Marcos Aurélio de Carvalho é radialista, jornalista, professor da AFAP de São Paulo e coordenador executivo da ONG Unir, mais conhecido como Marco Aurélio. Marco Aurélio, quem foi Big Boy? Big Boy foi alguém, Vera, que mudou bastante a forma, a linguagem do meio rádio, especialmente do meio rádio musical e do meio rádio voltado para os jovens, na virada dos anos 60 para 70, da década de 1960 para 70, no Rio de Janeiro, e essa virada acabou contaminando, no melhor dos sentidos, todo o país. Então, é uma visão muito pobre, muito rasteira, dizer apenas, um cara que vendia, que divulgava a indústria cultural. Não. Essa é uma parte muito pequena e insignificante da história. O mais importante da história é, numa época em que o país estava sob uma ditadura, portanto era difícil mudar linguagens, mudar não só conteúdo, mas forma dos programas, Big Boy mudou. Ele mudou a lógica de se fazer linguagem de rádio musical naquela virada da década de 60 para a década de 70. Big Boy, super quente! E aí vem Tubular Bells, Jam Boys, Orchestra, o tema do exorcista dançante. Sempre foi apaixonado por música, sempre colecionou música, eu gostava de rock especificamente, era a paixão dele. As grandes pessoas de quem ele era fã, os artistas eram principalmente
o Jerry Lee Lewis, era o Elvis Presley, esse pessoal do início do rock. E ele era um colecionador, já desde menino. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Tem histórias incríveis, que, por exemplo, ele fugia de casa, assim, dizia que ele dormia na casa de um amigo para estudar, pegava de madrugada um ônibus para São Paulo para ficar com a mesada dele, que ele economizava, ia para São Paulo, numa loja de discos que vendia discos importados, comprava o disco, pegava o ônibus, chegava em casa para o almoço, assim, tarde do almoço e tal, chegando tarde para almoçar e para os pais não saberem, para comprar discos. O Big Boy, desde garoto, ele nasceu em 1943, ele era deslumbrado pelos grandes comunicadores do exterior, que eu lhe ouvia, inclusive, através das Ondas Curtas, que é uma banda de frequência em que você podia ouvir, como eu ouvi na minha adolescência, rádios do mundo inteiro. Né? Eu brinco com meus alunos que eu digo que é a internet da época. E nessa audição dele, ele ficava encantado, né, com alguns disc-jockeys estrangeiros, principalmente o Wolfman Jack, que era um famoso DJ americano que trabalhava numa rádio mexicana na Ciudad da Cunha, que pegava em boa parte dos Estados Unidos e que tinha uma potência enorme. O papel do disc-jockey é capital na história do rock and roll. Haja visto o próprio nome rock and roll, quem descobriu foi um disc-jockey, Alan Freed. E depois também foi um disc-jockey em quem acreditou e insistiu em tocar o primeiro disco de Elvis Presley em Memphis. O disco chamava-se That's Alright Mama, e ele loucamente insistia em tocar o disco, o primeiro dia e o segundo, até que a avalanche, as pessoas perguntavam por quê. Portanto, o disc-jockey é uma figura assim, capital. Eu acredito que um disco vai estar nos Estados Unidos hoje em dia tem que tocar no programa do Wolfman Jack, senão vai ser esquecido fatalmente. Aí, ao mesmo tempo, ele foi criando uma rede de amigos e de pessoas que traziam para ele, de comissários de bordo. Tinha um pai de um amigo dele que era comissário de bordo, que trazia os discos para ele e tal. Era de avião da Varig, na antiga Varig Internacional, que trazia disco para lá, e é tudo novidade, cashbox, não sei o que, as revistas. Então ele acompanhava sempre. Ele guardava essa coleção de discos, ele começou a colecionar discos, guardava essa coleção como se fosse ouro, assim, ele tinha uma linha, o que conta é que ele guardava essa mala, era preciosa, né? Ninguém tascava, não. Era o ouro do Big Boy. E ele foi criando um interesse tamanho que ele começou a frequentar a porta da Rádio Tamoio, por exemplo, que era a rádio que tocava rock e tal. E ele ia para a porta da rádio para trocar informação com as pessoas, para mostrar os discos que ele tinha, para ver os discos que os outros aficionados também tinham. E com isso ele foi se aproximando do meio rádio, dos bastidores da rádio. Aí um dia um programador entrou em férias e eles estavam sem ter quem colocar no lugar. E aí convidaram o Newton para ocupar esse espaço durante um mês e acabou ficando. O programador voltou, ficaram os dois. Rui Jobim é radialista, jornalista, professor da escola de rádio. Eu queria perguntar para você como é que o professor de geografia Newton se transforma em Big Boy. Ele levava uma vida dupla, na verdade, né? Ele era muito infeliz dando aula, embora gostasse de geografia, ele era infeliz dando aula, porque ele sabia a referência que ele tinha na rádio, onde ele era muito feliz. Então, um belo dia, um aluno perguntou que pasta era aquela tão pesada que ele levava, cheia de disco, e ele falou assim, não, coisa, desconversou e tudo, mas aí quando o aluno perguntou de novo, ele falou, quer saber? Eu sou o Big Boy mesmo, todo mundo já está reparando que eu falo parecido com ele, e aí deu disco para todo mundo, falou, dá mais disco para cá, disco. Quer dizer, ali nasceu, né, morreu o Newton para nascer o personagem Big Boy. Em 1967, é contratado pela Rádio Mundial, nova aquisição do Grupo Globo, cujo comando e reestruturação havia sido entregue ao jornalista e poeta Reinaldo Jardim. Quando a Rádio Mundial foi comprada pelo Dr. Roberto Marinho, o Dr. Roberto teve a ideia de fazer uma rádio jovem. Então, como seria isso? Quem nós vamos trazer? O rapaz lá, o Newton, que não era locutor, era programador musical. Traz o Newton para cá para ser programador musical. Já tinha os locutores.
Só que os locutores eram formais. Não tinha nada a ver com o Big Boy. Ele, era aí quando entrou na Mundial, Rádio Mundial, a Mundial era era do grande Alziro Zaru. Ele chegava, alô, a rádio, porque deu. O Big Boy tacou fogo na rádio, eu não sei porque que alguém lá, ele tocou fogo na rádio lá, quem fala Rádio Mundial, a Mundial foi acoplada depois pela Globo, não sei o que foi. Ele foi um ícone dessa música, quer dizer, ele assistia os programas, aquele falado corrido, o americano faz assim, né? Aquelas rádios lá, ABC, não sei o quê. Ele lançou isso aqui no Rio, que foi pro Brasil todo mundo. Ele fez uma escola de disc jockey. Você escuta a Mundial com o programa Big Boy e El Bárbaro. E o som está no Cassino Royal, ali na curva do Joá. É o som quente e dinâmico de Big Boy. E agora o lançamento, o conjunto de Boys. Não é Boys, não, é de Boys. Timothy, come on, Boy. Isto é um estúdio de rádio, o universo de trabalho do Big Boy. Uma mesa, uma cadeira, um microfone e o Big Boy falando para pessoas que ele nem conhecia sozinho aqui dentro. E as pessoas imaginando quem era aquele personagem. Disseram que o Big Boy anunciou aos prantos a morte do Jimi Hendrix, mas é mito. Dizem que foi o Big Boy quem lançou o LP dos Beatles no Brasil, o Sgt. Pepper's. E é verdade. Dizem que ele era amigão do James Brown. E não é que era mesmo? Esse é o som da Mundial, super quente, o balanço de Big Boy, 10 anos de rock and roll, e aí vem do Harrison Band, 16 Tons. O Newton sempre foi muito tímido. O Big Boy não. Então quando ele entrava no estúdio, ele vinha assim muito calminho, abria o microfone, aí aquela coisa vinha, hello crazy people, aqui fala Big Boy apresentando o show da pesada, não sei o que, e fala e Beatles e não sei o que. Então, assim, era muito diferente, muito diferente. O Rio parava, o Rio jovem, né, parava para ouvir Big Boy. Aí alguém pode perguntar, então qual foi o grande segredo, ou quais os grandes segredos do sucesso do Big Boy? É justamente, olha, eu poderia listar justamente três principais. Ele tinha esse acesso a músicas exclusivas, a lançamentos dos mais diferentes estilos, hein? Não é só do dance, do soul, não. Também do rock and roll, do rock progressivo, do rock de concerto, dos grandes shows de rock. Ele tinha os lançamentos. Ele era um colecionador. O rádio começou com o Big Boy só com lançamentos internacionais. Supreme Big Boy, Big Boy, Four Tops, Wilson Pickett, Rufus Thomas e uma série de cantores negros, sabe, que faziam sucesso porque ele acompanhava a revista Cashbox. O segundo grande motivo é o estilo jovem. Ele falava, e autorizado pela direção da empresa, do Sistema Globo de Rádio, e especificamente pelo diretor da Rádio Mundial, a falar a gíria, o jeito do jovem, a criar essa aproximação. E o terceiro grande motivo é que a voz dele rompia com todo o paradigma que se tinha, com todo o estilo que se tinha de apresentar em rádio. E teve a parceria do operador de som, operador de áudio lá, que era o Dr. Silvana, que chegou para que ele começaram a tentar criar um modelo para o programa e ele disse, a gente tem que pôr uns ruídos de fundo, tem que fazer uma coisa mais agitada e tal. E o Dr. Silvana comprou, disse, é isso que esse cara quer, ele vai ver, achando que não ia dar certo. Aí chegou lá, levou som de galinha, mugido de boi, e uma série de buzina, um monte de coisa, e tascou no ar, achando que assim, vou implicar com ele. Mas aí na hora ele adorou. É isso. O Dr. Silvana, caramba! Al Capone guns
don't hark you. Yes, Al Capone. Here we go again, Dr. Savannah. Big Boy Time, 6h25. Muito som na cuca. O mesmo som que você ouve no Cassino Royale. A bote feita para jovem que gosta de jovem, juventude. Som de Jimi Hendrix. We gotta live together. Come on, Jimmy. Meow, meow, meow. Quantos programas ele fazia por dia? Nos anos 70, ele tinha o programa Big Boy, no final da tarde, na Rádio Mundial, no início da noite, né, 6 às 7, na hora do rush. Eu me lembro que chegava a dar eco em alguns lugares do Rio de Janeiro, porque os carros parados no trânsito tinham o som da Rádio Mundial, né? Tinha-se de 6 às 7. Posteriormente, ele começou o programa das 10 às 11 da noite, também na Mundial, que era o Ritmos de Boate, era o nome do programa, Ritmos de Boate, diário também. E, aos sábados, o Cavern Club, que era o programa também no início da noite sobre Beatles, né? E só tocando Beatles, isso na Mundial. No dia 1º de junho de 1967, dia do seu aniversário, Big Boy ganhou absoluta notoriedade entre a juventude carioca, ao executar na íntegra, em lançamento simultâneo no Brasil e na Inglaterra, o álbum divisor de águas da música pop internacional, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. O acontecimento ficou marcado na história da rádio brasileira e serviu para consagrá-lo definitivamente como disc-jockey. Ele adorava Beatles, Rolling Stones, ele gostava de música boa, ele dizia que Beatles para ele era o começo de tudo. Então ele sempre falava isso no ar, Beatles o começo e o final de tudo. É verdade que ele conhecia um dos Beatles, que ele era amigo do James Brown? Ele estava em 69, em Londres, sempre, e resolveu fazer o que, aliás, muitos fãs faziam, acho que até hoje em dia ainda fazem, plantão na porta da gravadora dos Beatles. A secretária disse, olha, quem tá aí é o Paul. Aí ele ficou na empolgação, se senta aí que daqui a pouco ele vai sair, deixou ele entrar ali na recepção, que daqui a pouco ele vai sair. E chegou, e daqui a pouco ele tá lá, assim, naquela ansiedade e tal, e sai o Paul McCartney, e com uma moça loura do lado e tal, e ele ficou naquele êxtase, imagina, ele era fãzaço, né? Ficou naquele estado de êxtase, o Paul McCartney foi super gentil, super simpático com ele e tudo mais, e sabia da história do Sgt. Pepper's, porque ele também conseguiu, ele antes já tinha conseguido colocar em primeira mão o disco do Sgt. Pepper's, tocado no programa dele. Por isso que eu falo, ele era conhecido, as pessoas sabiam disso. E ele saía do Brasil para visitar as gravadoras, visitar artistas, conhecer de perto os sebos, inclusive, onde ele achava discos, e ele trazia os lançamentos. Então, ele tinha fonte de informação, boa rede de contatos. Olha aí, coisas que a gente fala hoje já existiam naquela época sem a tecnologia que temos hoje. Ele tinha um networking, né? Uma grande rede de contatos para conseguir o que havia de principal dos lançamentos. A gente esteve em Paris, aí fomos para a Alemanha, fomos para outros países, depois voltamos para Paris para assistir um show do James Brown que estava se apresentando no Olympia. Quando foi no final do show, a gente foi para a fila dos bastidores e tal, para tentar falar com James Brown. E aí o Newton deu um cartão dele pro segurança, né, da saída do teatro, que levou para o James Brown, que já também tinha, não é que conhecesse, mas tinha uma referência, que existia um disc-jockey especializado que tocava as coisas aqui. Por quê? Porque nessa época o Brasil era o segundo mercado de venda de discos. Estados Unidos primeiro e o Brasil segundo lugar. Então vendia muito disco. Então uma pessoa que dentro de um mercado com essa dimensão, com esse potencial, que tinha um programa, tocava as coisas e que fazia vender, que era o que acontecia, as pessoas chamava atenção, as pessoas tinham essa informação. Ele era amigo do James Brown. James Brown, amigo mesmo do James Brown. James Brown gravava pra ele vinhetas. Oh, aqui é James Brown, tô com você, Big Boy. Make it fun. Make it fun. Ha! Make it fun. I got to make it fun. Make it fun. Make it fun. A carreira dele não foi só apresentador de programa de rádio. Não, ele escrevia colunas no jornal, no Globo principalmente, em outras revistas, Revista Amiga, Revista Cartaz, tinha colunas, tinha Jornal da Bahia, ele escrevia cotidianamente pelo menos uma ou duas colunas de música. Ele teve
programas de televisão, primeiro no Jornal Hoje, da TV Globo, tinha uma inserção, daí que a gente fala que foi o primeiro VJ. Sinto a força da música negra! Ray Charles e o Jackson 5! Teve um programa na TV Record de São Paulo, que ali foi muito interessante, porque ele apresentou pela primeira vez na TV Secos e Molhados. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. O Big Boy, gente, não é exagero dizer que o Big Boy é o que hoje nós chamamos de comunicador multimídia. E isso não é qualquer coisa se pensarmos naquela época. Em março de 1970, Big Boy passa a assinar no jornal Globo a coluna especializada em música, chamada Top Jovem. Também em 1970, Big Boy foi procurado pelo amigo Ademir Lemos, então discotecário da badalada boate carioca Le Bateau, com a ideia de criar um evento voltado para o público adolescente que não podia frequentar as boates noturnas. Dessa interação surgiu o Baile da Pesada do Canecão, evento que passa a lotar a tradicional choperia da Zona Sul carioca em efervescentes tardes de sábado, com 5.000 jovens dançando animadamente ao som da música pop internacional. E ele foi o primeiro cara que fez a primeira... que botou para tocar as coisas nos bailes, botou os peais, as coisas, né, que chama de peais. Assim, foi no Canecão, o primeiro baile da pesada foi ele quem fez. Foi aí, inclusive, começou a Black Music aqui no Rio de Janeiro. Tinha na Zona Sul, tinha Monte Líbano, outros clubes da Zona Sul, Copacabana mesmo tinha. Mas a coisa pegou no subúrbio, que também, por uma questão cultural, havia toda uma discriminação. O povo não atravessava o túnel, entendeu? Então, ele, mais uma vez, inovou ao levar uma música de qualidade, a música, e principalmente a black music, né, que era como se dizia a música negra na época, as expressões, os ritmos de música negra, chamada música negra da época, para os subúrbios. Brother! Assuma sua mente, brother! E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother! O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks. Ele representava a Motown, então a Motown aí enchia ele. É aquele cara, é o Big Boy, é o Newton, não sou Newton, Mr. Newton. Então jogava nele, ele representava e foi para as gravadoras, começou a lançar. Eu acho que o Big Boy era hiperativo, talvez, né? Porque ele fazia tudo. O imperativo que eu digo é, né, ativo ao extremo. Então, não descansava. E com asma, né? Você imagina como isso foi triste para ele. No dia 7 de março de 1977, Big Boy morreu de infarto, provocado por uma crise asmática. Ele tinha 33 anos. Vai ao ar, na TV Globo, a primeira edição do programa Rock Concert, o último produzido por Big Boy e exibido póstumamente. Este jovem que faleceu tão precocemente, né, quase faltando pouco para completar 34 anos, ele foi uma pessoa muito realizada profissionalmente. E tudo aquilo que a gente sonha um dia no rádio poder fazer é motivo para muita satisfação. E ele pôde viajar pelo mundo, apoiado pela empresa para descobrir o que tinha de discos. Ele conheceu James Brown pessoalmente, ele conheceu muito artista famoso pessoalmente. Então, imagina um menino, vamos imaginar aqui o seguinte, um menino deslumbrado por música e por rádio que conseguiu fazer disso